nosso especialista em segurança, claro, meu querido amigo Stael, prazer revê-lo. Ótima terça-feira para você. Bem-vindo, sempre de amarelo, bonito, iluminado, como sempre, né? Meu querido Stael, eu queria mais uma vez a sua participação aqui hoje no BG para a gente falar de algo que, lamentavelmente, está acontecendo com uma certa... digamos assim, seria uma tendência. Na verdade, isso sempre aconteceu, mas agora ganhou uma outra perspectiva por conta aí das redes sociais. Eu estou falando especificamente, minha gente, do tal Tribunal do Crime, que ainda tem gente que acha que isso não existe. Existe, né? Sim, existe. Eu queria saber a sua opinião, sobretudo porque a gente tem aquele caso, né, mais um caso de um garoto de 14 anos, semana passada, né? Da semana passada, que os próprios criminosos divulgaram esse interrogatório, divulgaram a morte, divulgaram o enterro. O vídeo viralizou. Esse vídeo viralizou desse rapaz, é algo assim, esse garoto de 14 anos, é estarrecedor isso. Eu queria a sua análise sobre isso. Claro. Bom dia, meu grande amigo. Muito bom dia a todos. Olha, Tiago, o Tribunal do Crime é a forma que o crime organizado tem para punir todo aquele indivíduo, Tiago, que venha a transgredir as leis criadas e impostas pelo crime organizado. Seja esse indivíduo, Tiago, um integrante da própria facção criminosa, ou seja esse indivíduo um integrante ou até um simpatizante de facções criminosas rivais. Eu lhe digo, Tiago, de certeza, tá? A bandidagem, o crime organizado, ele manda, sequestra, julga, condena, mata e enterra. Isso é o Tribunal do Crime. É um estado paralelo, né? É um estado paralelo. Essa fala, ela é utilizada, tá? E foi isso que aconteceu com esse jovem, infelizmente, 14 anos, me parece. 14 anos. Na semana passada, lá na Xana Jaqueira. Ele foi julgado, condenado, morto e enterrado. O pai encontrou ele em uma cova rasa, tá? E antes de tudo isso, ele foi sequestrado. Outra característica que é trazida nesse vídeo, que aponta que de fato foi um Tribunal do Crime, é esse fato que até você pontuou, deles cobrarem que ele confesse antes da morte, né? O olhar amedrontado da vítima mostra que ela sabia o final, mas eles precisam que ele confesse e aí depois é dado... Meio que uma justificativa para ser dada para o mandante, né? Para o chefão. Sim. Como eu disse na semana passada, não basta você matar hoje. Você tem que provar que você matou, você tem que... É a banalização da violência. Você tem que, além de tudo, ainda postar nas redes sociais, porque eles pousam né? Nós somos os tais, né? Nós fazemos e acontecemos, matamos mesmo, ainda mostrando para a sociedade. Ou seja, isso é até uma ousadia, até para a própria polícia, para dizer assim, olha, nós fizemos mesmo, quem quiser que ache ruim. Olha, a atuação do crime organizado, fora dos presídios, eles agem de forma a dominar o território. O crime organizado, ele é territorialista, né? Essas facções criminosas agem desse modo, sobretudo essas facções que lidam com o tráfico de drogas. E a política para dominar é essa, a política do medo, da amedronta. Então, por isso, tamanha violência. Por isso, eles agem desse modo. Aliás, são casos que são destacados, né? Esse tipo, como os bandidos estão agindo, que também foi destacado pelo próprio Anuário de Segurança Pública, não foi isso? Sim, em 2018, Tiago, uma edição especial do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eles mapearam as facções prisionais no Brasil, estado por estado. E foi apontado aqui para o estado de Alagoas a presença das duas maiores e mais conhecidas facções criminosas. Agora, e o que aconteceu, desculpa, sim. Exemplo da certeza dessas facções de fato estarem no nosso estado. Diante dessa constatação, meu querido Stael, e da forma cruel como os bandidos hoje estão agindo cada vez mais, né? Como é que a gente pode resolver essa situação? Olha, Tiago, eu vou dar um exemplo do que acontece aqui no estado. O primeiro apontamento de uma saída para isso é isolar o líder. O nosso estado conseguiu fazer isso. Tá? Eu falei e repito, a atuação do crime organizado é territorialista e ali tem um líder nessa facção. Esse líder solto, a força desse crime é muito maior. Tá? Então, o primeiro apontamento é identificar e prender o líder dessa facção. Nosso estado, repito, conseguiu prender. Mas sabemos, é um exemplo nacional, que o sistema prisional ele não consegue, de fato, isolar e neutralizar a ação deste preso
que recluso consegue ainda assim agir da mesma forma que dentro da penitenciária consegue exercer o seu poder. Exato. Mas, repito, o nosso Estado conseguiu prender esse líder. Todos aqueles que estavam soltos, líderes de facções, conseguiram ser presos. Isso é uma certeza. Bom, perfeito. É de se lamentar, né, uma situação como essa, constatar realmente que, infelizmente, o poder público, de uma forma geral, né, não consiga ainda, né, cortar todos os tentáculos da criminalidade, né, ao ponto da gente ver coisas absurdas como essa. Né, serem postadas, e agora tem a família desse próprio jovem, a mãe. Nós obtivemos um depoimento exclusivo aqui para o PSCom, né, para a nossa programação, e não sabe o que fazer daqui para frente, e se sente amedrontada e refém dessa própria bandidagem. Né? E é uma realidade que atinge aí milhares e milhares de pessoas. Né? O crime organizado é um câncer, essas facções, de fato, elas degradam, né, esse processo nocivo da produção, da fabricação, da comercialização e consumo da droga ilícita, de fato, degrada a família, e o crime organizado é um câncer, isso é uma realidade do país. Perfeito. Olha, são 7h38. Stéia, você ainda vai voltar hoje para a gente conversar sobre um outro caso, tá bom? Vamos falar sobre um tal do cidadão que por 4 vezes já está apedrejando aí a portaria de um edifício na Ponta Verde. Um negócio que já virou brincadeira, piada, porque ele apedreja, ele ameaça, o condomínio vai lá, presta queixa, muda toda a situação, muda as janelas, tal, ele volta lá com a mesma pedra, da mesma forma, enfim, não se consegue resolver a situação como essa. Daqui a pouquinho eu quero a sua opinião sobre esse assunto também, tá bom?